pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja aí pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui, professora Patrícia de Língua Portuguesa. E hoje continuaremos a falar das orações. E na última aula falamos das orações coordenadas, que são aquelas orações independentes. E essas orações coordenadas são classificadas em sindética, quando há aí uma conjunção que conecta as palavras ou os termos da frase, ou assindética, quando não exigem aí conjunções que conectam os termos ou palavras da frase. Aprendemos ainda que dentro das orações coordenadas sindéticas, dependendo aí da conjunção que liga essas palavras ou frases, elas podem ser de 5 tipos. E você, estudante, com certeza lembra de todas, não é mesmo? Hein? Então, me ajudem a lembrar desses 5 tipos, por favor. Falem mais alto que eu estou quase ouvindo vocês. Isso mesmo. Nós temos as orações coordenadas aditivas, adversativas, eu ia falar das adjetivas, não, eu estou confundindo as matérias. Alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos repetir? Coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Anotaram tudo direitinho? Não? Porque eu não vou falar delas hoje não, pessoal. Porque nós já estudamos todas na última aula. Mas, caso não tenham dúvida aí, né? Acessem o nosso canal no YouTube, SMED-GV, e assistam novamente para lembrar delas, né? Das orações coordenadas sindéticas. Bom, depois dessa revisão relâmpago aí, ó, tô me sentindo quase um flash. Vamos conversar sério. Já viram que o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, ó. Orações subordinadas. E por que essa oração ela é chamada de subordinada? Pensem aí. Pensem. Pensaram? Fazem alguma ideia? Quem pensou aí de casa, mas ficou com medo de falar que essa oração ela é chamada de subordinada porque tem a ver aí com subordinação, dependência. Pensou? Certíssimo, parabéns. E então, as orações subordinadas são orações dependentes, bem diferente aí das nossas orações coordenadas. Quando as orações elas são separadas, isso nas subordinadas, elas não possuem sentido completo, tá? E por isso recebem esse nome, subordinadas, porque uma está subordinada à outra. Uma oração depende da oração principal para se ter aí algum sentido. E é claro, né, pessoal? Se uma oração depende da outra, nós estamos falando de quê? De período composto, que é formado por 2 orações ou mais. Certo até aí? Vamos ver como acontece essa subordinação? Bora lá então, ó. Um período composto por subordinação é aquele que tem mais de um verbo, certo? E que, além disso, ele estabelece uma relação de subordinação, como eu já falei aí logo no início da aula. Em uma frase, pessoal, nós temos diferentes partes, que são o quê? As palavras, que servem para quê? Para a construção da ideia do que está sendo falado, certo? Olha bem o nosso exemplo aqui, ó. Ele colheu as frutas que plantou. Ele colheu as frutas que plantou. Nessa frase, nós temos uma relação de subordinação entre uma oração e outra. A subordinação em orações subordinadas aparece dividindo a frase em 2 elementos, em 2 partes, que são a oração principal e a oração subordinada, que está o quê? É subordinada à oração principal. Nós temos a ideia que será transmitida na frase, né? Nessa oração principal, a gente tem a ideia que será transmitida na frase. A ideia que será completada ou ampliada pela oração subordinada, certo? A oração principal, então, ela é uma espécie de quê? De apoio da frase. É o princípio de onde se inicia a ideia. Já a oração subordinada é aquele que serve para completar ou para ampliar o significado da oração principal.
Ou seja, a oração subordinada é aquela que sempre terá uma relação aí de dependência com a oração principal. Entenderam? Como na frase aqui, ó, que eu trouxe de exemplo para vocês. Nós temos uma relação de dependência entre os termos. Ou seja, uma relação de dependência entre a oração principal e a outra oração, que é a subordinada. Ele colheu as frutas que plantou. Nós temos a primeira oração, ele colheu, e em seguida a segunda oração, as frutas que plantou. Se separarmos essas frases, elas não terão sentido. Uma depende da outra para ter aí algum significado. Uma completa o sentido da outra. Ele colheu o quê? As frutas que plantou. Vamos de mais exemplos para vocês entenderem como funciona essa relação de dependência, de subordinação entre essas orações? Olha lá no nosso próximo slide. Eu tenho medo de que ela viaje novamente. Bom, analisando essa frase aqui, pessoal, olha bem para você ver. A gente consegue observar que tem o quê? Uma pontuação, mas só tem a pontuação lá onde? Isso, lá no final da frase, é o ponto final, terminando a frase. Não temos aí nada que possa indicar aí outro objetivo comunicativo, não é mesmo? Agora, como eu identifico qual é a oração principal? E qual é a oração que está subordinada a ela? Então, vamos lá. Se eu falo assim para vocês, ó, que eu tenho medo, você irá entender, certo? E muito bem o que eu disse, não é mesmo? Mas você não entenderá do que eu tenho medo. E se eu disser apenas que eu tenho medo, você que é uma pessoa muito curiosa, porque eu sou, vai perguntar para mim assim, ó, mas você tem medo de quê? E aí, que eu sou muito boazinha, eu vou te responder, não é mesmo? Aí eu vou responder para vocês como? De que ela viaje novamente. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu estou querendo dizer que nesta frase nós temos uma relação de subordinação entre esse pedaço aqui, ó, e esse. O primeiro e isso aqui, né? Que transmite o quê? O objetivo comunicativo do enunciado. E esse outro pedaço que ela viaje novamente, que completa o sentido do primeiro trecho, certo? Eu tenho medo de quê? De que ela viaje novamente, um completando o sentido do outro. Então, nós temos a oração principal, que é a oração subordinada. Vamos para o próximo exemplo? Então, vamos lá para o próximo exemplo, pessoal. Preciso praticar alguma atividade física porque eu estou sedentário, certo? Isso, ficou mais fácil agora de vocês identificarem aí as orações? Pensando em oração principal e oração subordinada, vocês percebem que existe conexão de causa. O que eu estou querendo dizer com esta frase? Que eu preciso praticar alguma atividade física. Ela até poderia terminar por aí, não é mesmo? Que já teria sentido. Mas eu resolvi que queria ser mais claro. E eu quis explicar por qual motivo eu preciso praticar algum esporte. E eu completei dizendo, porque eu estou sedentário. Observaram aí? Nós temos duas orações que se completam, caracterizando o que, pessoal? Uma relação de dependência por parte da oração que é subordinada com a oração principal. Preciso praticar alguma atividade física, né? E a oração subordinada porque eu estou sedentário. Próxima frase aí para a gente entender essa questão da subordinação. A casa que foi construída pelo meu pai é antiga, viu? Nesta frase, temos mais um exemplo de oração subordinada. Vamos repartir a frase? Então, nós temos aí a casa, que faz parte da oração principal, que foi construída pelo meu pai, que faz parte aí da oração subordinada, né? A principal, e é antiga. Certo até aí, pessoal? Que é o restante da frase aí da oração principal. Deu para entender direitinho a repartição? Agora, nessa frase, a oração subordinada que aparece nesse pedacinho aí, ó, que foi construída pelo meu pai, aparece subordinada à oração principal,
que é o quê? A casa é antiga. Esse pedacinho que aparece bem no meio da frase, que eu coloquei aí, ó, de azul para vocês observarem bem, serve para completar, ampliar o sentido da frase, da oração principal. E eu poderia só dizer, a casa é antiga, mas você não saberia dizer para mim, não é mesmo? De qual casa eu estou falando. Ou seja, acrescentar o elemento que foi construído pelo meu pai serve para dizer o quê? A qual casa eu estou me referindo. Dizer que ela foi construída pelo meu pai. Eu estou ampliando este sentido. E pensam que as orações subordinadas, elas param por aí? Param não. Elas também podem ser classificadas em que, ó? Orações substantivas, adjetivas e adverbiais, isso mesmo. E vale lembrar, pessoal, que elas se classificam de acordo com o quê? Com o seu valor ou função, isso mesmo. E aí vamos falar sobre cada uma delas agora. Ó. Dentro das substantivas, por exemplo, nós temos as subjetivas, que são as orações que exercem a função de sujeito, a objetiva direta, que exerce a função de objeto direto, a objetiva indireta, que exerce a função de quê? De objeto indireto, e o quê? Completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal, a predicativa, que exerce a função de predicado nominal, e, por fim, não é mesmo? A apositiva, que exerce a função de aposto. Ou seja, pessoal, compreender as orações subordinadas substantivas implica, né, em revisar todas as estruturas anteriores da análise sintática. Compreender as funções sintáticas das palavras em um contexto, em uma oração, que nesse caso, do período composto aí, será representado por toda uma oração. Um exemplo aí de oração subordinada substantiva, olha só para vocês verem. O professor Girafales percebeu que alguns alunos estavam nervosos. Essa oração, que alguns alunos estavam nervosos, completa o sentido do verbo perceber. O professor Girafales, ele percebeu alguma coisa, certo? Logo, nós temos o quê? Um complemento verbal. E os complementos têm o nome de objeto. E nesse caso aí, essa oração é uma oração subordinada substantiva com valor de objeto, porque completa o sentido do verbo, certo? E nós temos também o quê? As orações subordinadas adverbiais, ou seja, toda oração indica uma circunstância. E existem várias orações subordinadas adverbiais, certo, pessoal? Nós temos as causais, as comparativas, concessivas, condicionais e calma que tem mais, conformativas, consecutivas, temporais, proporcionais e, finais. E o que vai depender aí é o uso dos conectivos. A ideia é que esse conectivo, né, estabelece. E até tem um macete aí que a professora Letícia ensinou para nós lá na aula do 9º ano dela, né, sobre esse tipo de oração. Olha aqui, tá aqui do ladinho, ó, certo? 6 caixas tem para festa. Isso mesmo, 6 caixas tem para festa. E aí você grava somente as iniciais, 6CTPF, que tem a ver aí, ó, com as iniciais das nossas orações subordinadas adverbiais. Legal demais, né? Adorei essa dica da Prof. Lete, ó. Gostei. E vamos de exemplo para fecharmos esse tipo de oração? Vamos lá. Ela não foi à escola porque estava doente. Essa oração, ela estabelece o sentido de quê? Fala aí para mim. Causa, isso mesmo. Ela não foi à escola porque ela estava doente. É a causa de ela não ter ido à escola. Então, temos as orações subordinadas adjetivas, que são classificadas também em 2, viu, pessoal? Isso, eu tô correndo, tá? Vamos respirar, né?
Ufa, vamos lá. Agora nós vamos para as orações subordinadas adjetivas. Calma, né, Patrícia? Estou correndo. Que são classificadas em duas, que são as explicativas e as restritivas. E as orações subordinadas adjetivas são as que têm valor de quê, pessoal? De adjetivo. Ou seja, adjetivo é aquela classe de palavras que apresenta características de um termo, características de uma palavra. E elas são classificadas em dois grupos, né? As explicativas, como eu já falei, que acrescentam aí uma explicação e são separadas por vírgulas. E as restritivas, que eu também já falei, que como o próprio nome já sugere aí, não é mesmo? Ela restringe o significado de um termo e não são, presta atenção, separadas por vírgulas. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Tá vendo? O exemplo: os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Essa informação sobre os jogadores de futebol que são iniciantes explica que não é qualquer jogador de futebol. São só os iniciantes que não recebem salários. E observar a pontuação? Separado por vírgulas. Então temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certo até aí? Próximo lá, ó. Que, gente? Não vai falar sobre elas? Não. Para o 8º ano, pessoal, não. Para a aula de hoje, eu quis que vocês aprendessem somente essa dependência entre orações, certo? Essa relação de subordinação entre as orações. Entender quando eu tenho uma oração coordenada, que é independente, e quando eu tenho uma oração subordinada, que é dependente. Agora, depois que vocês conseguirem, né, superar essa etapa do ano, aí sim vocês aprenderão tudinho sobre cada uma. Então, pessoal, não tenham pressa. Dei mesmo só um spoilerzinho assim, ó, do que vocês verão aí nos próximos anos de estudo de vocês. E agora, como eu faço para identificar cada tipo desse? Será que eu trouxe uma dica para vocês? Simples. Olha aí para vocês verem. Deixa eu sair da frente de vocês, né? Isso, olha aí para vocês verem. Observa, pessoal, o que liga cada tipo de oração. É o que costumamos usar aí para ligar as orações, que são o quê? Os conectivos. Veja bem, olha, nas orações coordenadas, usamos as conjunções coordenativas. Nas orações substantivas, nós usamos o quê? As conjunções integrantes. Quais são elas? O que e o se. E nas orações adjetivas, nós usamos os pronomes relativos. E quais são os mais usados? O que, quem, quando, cujo ou cuja, o qual, onde. E nas orações adverbiais, as conjunções adverbiais. Mas fiquem tranquilos que vocês aprenderão a usar todos, tudo no tempo certo. E para variar, né, pessoal? Eu trouxe uma atividade, mas é diferente a atividade de hoje, tá? E nós vamos resolver junto aqui, ó. Você e eu e você. É aquele momento da aula que eu adoro, né? Deveria ter musiquinha aí também, não é mesmo? Hora de praticar. E eu trouxe 3 orações e vamos tentar classificar cada uma dentro do que aprendemos hoje. Ok, pessoal? E a primeira já está aí, olha. Magali disse que o jantar estava ruim. Magali disse isso, que o jantar estava ruim. Ou seja, toda essa informação é o que, estudantes? Isso mesmo, um complemento nominal. E se tem complemento nominal, nós temos uma oração com valor de substantivo. Ela completa o sentido do verbo que? Disse. Então, qual é o tipo de oração que nós temos? Uma oração subordinada substantiva. Vamos para a próxima agora, o próximo exercício, a próxima oração. Isso mesmo, ó. Os pais chegando, podemos começar a feira de ciências. Aqui nós temos uma oração subordinada com o uso de uma forma nominal, que é o quê? Que está no gerúndio. E vamos aprender mais sobre isso, as orações reduzidas, nos próximos anos, certo? Então, os pais chegando, podemos começar a feira de ciências, ou seja, quando as famílias chegarem, podemos começar a feira de ciências. É uma ideia de quê? O gerúndio indica aí uma ideia de tempo.
E temos, então, o que aí? Uma oração subordinada adverbial de quê? Tempo. E agora a nossa última oração. Vamos lá. Isso, olha lá. Admiro alunos que estudam. E nesse caso, a gente está o quê, pessoal? Caracterizando o aluno. Eu não admiro qualquer aluno, certo? Eu admiro o aluno, aquele aluno, né, que estuda. Eu estou atribuindo uma característica a esse aluno. E se eu atribuo uma característica, eu tenho o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Fácil demais, não é mesmo? Mamão com mel e açúcar, simples. Qualquer dúvida? Assistam novamente essa aula, façam anotações, revisem o conteúdo todo, ok? E agora é com você, estudante. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code, ó, aqui no canto da tela. Lá vocês encontrarão, ó, muitas atividades relacionadas ao tema da nossa aula de hoje. Se inscrevam no nosso canal no YouTube SMEDGV e pratiquem, pessoal, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima e fiquem com Deus!